galerinha, no quinto ano do Antônio Jesuíno, quarto e quinto ano Paulo Ferraz e quarto e quinto ano lá do Marechal Dutra. Vocês receberam uma atividadezinha de história aí, vamos agora corrigir essa atividade, beleza? A nossa primeira parte do conteúdo que fala sobre o excedente na produção agrícola, formação das cidades, formação do estado, beleza? Vamos lá. Com a Revolução Agrícola, nossos ancestrais americanos deixaram de ser meros caçadores, pescadores e coletores e passaram a praticar a agricultura. Um dos primeiros passos para o quê? Olha só. Com esse processo de agricultura, de caçar, de pescar, isso foi o primeiro passo para o que nós chamamos de processo de sedentarização, que vocês já viram lá no semestre passado, mas é de fundamental importância citar agora, pois esse processo de sedentarização dos primeiros grupos humanos foi fundamental para toda a evolução humana, beleza? Então, nossa primeira questão, a resposta é sedentarização. Na segunda, nós temos o seguinte, olha só, a partir do momento em que o homem ele se sedentariza, ele começa a... Isso é graças ao processo da Revolução Agrícola. E ele começa a ir acrescentando novas técnicas, né? Vão acrescentando técnicas e mais técnicas, por exemplo, a técnica da irrigação, né? É uma técnica considerada uma técnica nova, revolucionária para a época. Empregados pelos primeiros antigos agricultores, né, do continente americano, fato que na maioria das vezes resultava em, olha só, quando você tem uma técnica rudimentar, arcaica, e você substitui por uma técnica nova, como por exemplo, existe uma diferença entre você plantar e esperar chover, ou quando você planta e aplica a técnica de irrigação, a técnica da irrigação. Então, quando você aplica uma nova técnica, por exemplo, arar a terra, existe uma diferença entre você simplesmente jogar a semente e você preparar a terra, arar a terra para depois plantar. Então, com isso aí, pessoal, em vez de você ter uma baixa produtividade, você vai ter o quê? Uma alta produtividade. E essa alta produtividade vai gerar o quê? Excedentes. Com esses excedentes, vai poder alimentar o maior número de pessoas, vai poder aumentar a população, vai poder ter as relações comerciais, vai poder ter troca desses produtos. E com isso aí tudo vem a consequência, né? Criação das cidades e outras coisas mais. Beleza? Olha só. Você vai colocar aqui verdade ou falso. Explique por que a vida humana transformou-se radicalmente no período neolítico, ou seja, neolítico é quando vem a descoberta da agricultura. Porque nesses períodos os homens aprenderam a falar as primeiras palavras? Não foi nisso aqui não. Já existia uma comunicação humana desde a época do Paleolítico. Porque nesse período os grupos humanos começaram a fabricar enxadas, foices, pilões, machados com pedras polidas. Olha só, eles já fabricavam, né, machadinhos de pedra, isso antes, viu? Já fabricavam isso antes. Só que nesse período aqui, isso é o que eu acabei de falar na questão passada, né? É o que eu falei na questão passada. É uma técnica, o simples fato de você usar uma enxada, né, uma foice, pilão, isso é uma técnica agrícola. Então, isso aqui é verdade. Porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma... Isso aqui já você não tem nada a ver, é falso, né? Porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta, aprendeu a falar, também é falso. Então nós só temos um verdadeiro, porque nesse período aqui no Neolítico, o homem, né, quando vocês virem lá no conteúdo de vocês, começou a ter excedentes, é porque o homem nesse período, no continente americano, começou a utilizar o quê? Novas ferramentas na agricultura. Beleza? Vamos apagar aqui. Então a correta aí é a letra B de bola. Na nossa quarta questão, temos uma de julgar também, né? Você vai ler e vai dizer se é verdade ou se é falso. A atividade agrícola possibilitou a sedentarização dos grupos humanos no Neolítico. E o aumento da oferta de alimentos com nutrientes resultou em um grande crescimento populacional nesse período. Isso é correto? Isso é totalmente correto, né? Olha só, aumento da produção, aumento de alimentos,
se alimentar melhor, consequentemente a população vai aumentar. Então isso é verdade. O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava relacionado apenas ao cultivo de carnes? Falso. Viu? Pote de cerâmica, nós chamamos aqui urnas de cerâmica. Nessas urnas de cerâmica, pessoas eram enterradas, viu? As pessoas eram enterradas nesse pote de cerâmica e nos potes, né, tem a urna e tem os potes. Nos potes eram guardados os cereais, eram guardados os alimentos. Era uma forma de conservar os alimentos. Então, não era só a carne. Por quê? Se você botar a carne no pote, vai acontecer o quê? Apodrece. A carne era feita o quê? Era salgado a carne, colocado para secar, para poder durar mais tempo. Viu? O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava relacionado ao cultivo de alimentos. Está correto essa daqui, viu? O pote de cerâmica era utilizado para guardar os alimentos, beleza? Por que essa atividade, professor? Com essa atividade aqui, vocês vão entender melhor a nossa próxima aula. Que a nossa próxima aula, nós vamos falar justamente dos povos, dos primeiros povos americanos, né? Dos incas, dos astecas, dos maias, os chamados povos mesoamericanos que viveram aqui no continente americano antes da chegada do colonizador. Então, compreendendo melhor isso aqui, como que ele cresceu, como que ele se fixou, você vai compreender melhor o próximo passo, a próxima aula, que nós vamos falar desses povos, de sua cultura, de sua sociedade, de sua política e de sua religião. E para finalizar aqui o nosso conteúdo, né, uma pergunta subjetiva. Com a sedentarização surgiram as primeiras aldeias. Elas eram formadas por grupos familiares e contavam com casas feitas de pedra, barro e madeira. Qual a consequência desse aumento populacional? Olha só, esse aumento populacional, surgimento das primeiras aldeias, o que acontece? Surge o quê? As primeiras cidades. Só que essas cidades, por si só, elas não se organizam. Então, essas cidades surgem e é preciso o quê? Como eram grupos, aldeias de famílias, normalmente existe um ancestral, existe um ancião, existe um chefe daquela família, né? Então, só essa forma de organização familiar não é mais necessária, não é mais suficiente para manter a cidade, porque às vezes a cidade, essa cidade aqui, como foi dito na aula passada, muitas vezes elas surgiram das feiras, né? O excedente gera comércio, o comércio gera as feiras geram as cidades. Então, há também o surgimento do Estado. Não um Estado territorial, mas um Estado de hierarquia, organização, governante, sacerdote, trabalhadores, exército, camponeses, escravos. Então, o Estado, ele surge no sentido de organizar essas cidades. E aí surgem os impérios, consequentemente depois os países, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e forte abraço.